Olá! Hoje estaremos falando sobre tesouros. O mundo está em busca de tesouros. Aliás, o tesouro nos remete a coisas valiosas. Quando falo de tesouros, esse tesouro ou tesouros pode ter várias faces. Mas a Bíblia nos fala sobre algo a respeito do tesouro. Escute só o que diz a palavra de Deus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Olha que coisa maravilhosa a palavra de Deus nos traz a título de nos ensinar a respeito dos nossos tesouros. A Bíblia diz, a primeira parte, vou repetir, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Bom, o que controla a nossa vida? O que dirige a nossa existência? O que governa sobre nós? Eu posso afirmar, sem medo de errar, os nossos tesouros. Portanto, a palavra dessa tarde é: tome cuidado com os teus tesouros. Não é qualquer tesouro que vale, não é qualquer tesouro que vai nos garantir a felicidade, não é qualquer tesouro que vai nos garantir uma vida de paz. Há alguns tesouros que controlam o nosso coração que, na verdade, traz para nós, ao invés de paz, ao invés de prosperidade, de bênção, de quietude de alma, traz tumulto. Por exemplo, aqueles que afirmam que o dinheiro traz felicidade, quero trazer uma breve notícia. Alguns pesquisadores chegaram à conclusão que o dinheiro traz felicidade à medida em que nos tira da miséria e nos dá a garantia de estabilidade, garantindo-nos, por exemplo, alimentação, moradia digna, nos garantindo acesso à saúde, enfim, quando temos uma condição de uma vida de dignidade. Portanto, o dinheiro, quando nos tira da miséria, aumenta o índice de felicidade. Mas há um patamar em que extrapola o que é necessidade. E começamos então numa busca desenfreada por ter, a qualquer custo, numa necessidade de poder, de ascensão patrimonial. E começamos a entrar por esse caminho do trabalho, fazendo valer isto como alvo primordial. Quero ter mais. Antes nos valia ter uma casa, um carro confortável e uma condição de dignidade para a família. Hoje, não precisamos mais de apenas um carro. O que necessitamos é de uma frota, de não apenas uma casa, mas de vários apartamentos, de muitos patrimônios. Há algum mal nisso? Bom, depende. A Bíblia nos mostra que o dinheiro não é problema, mas o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Se nós temos nas coisas, no ter, no patrimônio, nos bens materiais, se temos nisto o nosso tesouro, complicamos a nossa vida. É possível que alguém tenha muitos bens, que possua muito poder, que tenha muita influência, que tenha um patrimônio invejável, mas o seu tesouro, por exemplo, não é nada disto. Mas a sua família, esposa, seus filhos, a igreja, a presença de Deus, há outros tesouros mais nobres. E é nesse sentido que eu quero chamar a atenção. A Bíblia diz: se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Nós desejamos a partir do nosso olhar. Existem outras maneiras de estabelecer o caminho do desejo. Mas, em tese e de forma primeira, à medida em que eu olho para algo, o meu olhar define o meu campo de desejo. Eu tenho que tomar cuidado com os meus olhos e pedir que Deus me ajude a olhar para a vida com olhos, não com qualquer olhar, mas com olhos espirituais. Se eu olho para a vida com os olhos de Deus, eu passo a entender que as coisas são importantes, mas não mais importantes, por exemplo, do que a presença de Deus. Não mais importante do que um tempo com o filho, não mais importante do que o abraço de uma esposa, do que um tempo com a família, de que uma visita a um pai, a uma mãe que estão distantes, do que um momento com o melhor amigo, com o vizinho, enfim, há momentos que extrapolam ao que é material. E é nesse sentido que precisamos ficar preocupados. O nosso maior tesouro não deve ser aquilo que nos escapa. A Bíblia diz que se o nosso tesouro é material,
o ladrão pode roubar. A Bíblia diz que a ferrugem pode corroer. Veja que coisa interessante. Se nós temos aquilo que é material, ao final nos escapa, até porque não podemos levar nada desta vida. Mas uma boa amizade, um bom tempo com os filhos, um bom momento com a família, um tempo para você mesmo, um tempo para Deus, a eternidade inteira não pode apagar, porque deixamos marcas incontestáveis na vida daqueles com os quais nós convivemos. Tenha cuidado com os seus tesouros. Há aqueles que têm colocado o ter, o poder, o saber, o construir um nome, a reputação acima do melhor da vida, que para nós são as pessoas. Deus, como o Senhor da nossa história, tem nos dado pessoas. E as pessoas, segundo a palavra, são o bem mais precioso de Deus na terra. Na verdade, o ser humano é a coroa da criação. Não faça o inverso, não atropele os bens mais preciosos, os maiores e melhores tesouros, às custas do que é efêmero, passageiro, transitório. Me refiro ao que é material. Eu tenho certeza que precisamos cuidar bem do nosso coração. A Bíblia diz isto: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida ou as decisões da vida. Às vezes o nosso coração está tomado por tesouros levianos, perigosos, que nos leva inclusive ao crime, à corrupção, à mentira, à falcatrua, à desonestidade, à falta de simplicidade, nos leva a caminhos tortuosos. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem, no princípio, parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Quer um bom tesouro? Olhe para Deus, Ele é o melhor e o maior tesouro. Quer um bom tesouro? Olhe para os seus filhos, dê tempo a eles, conviva com seus amigos, arrume tempo com sua esposa, com seu esposo. Esse é um grande tesouro. O resto, pega carona. Se temos, amém. Se não temos, com graça, com trabalho, podemos um dia ter, mas não é a prioridade. O melhor da vida é a própria vida. Há um pensador que é Thornton Wilder, ele diz o seguinte: só podemos dizer que estamos vivos nos momentos em que nosso coração tem consciência de nossos tesouros. Deus te abençoe, você tenha uma tarde maravilhosa na presença de Deus, Deus te ajude a definir com muita clareza os seus tesouros, porque o que você definir como tesouro vai controlar a sua vida. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.